Olá, pessoas míticas, tudo bem? Calma, gente, esse vídeo não é sobre política. E mito não é o nome que se davam aos políticos antigamente. Isso, infelizmente, é uma invenção brasileira. Mas afinal, o que é um mito? Segundo o dicionário Michaelis, o mito é uma história fantástica de transmissão oral cujos protagonistas são deuses, semideuses, seres sobrenaturais e heróis que representam simbolicamente fenômenos da natureza, fatos históricos ou aspectos da condição humana. Fábula, lenda, mitologia. Errei a câmera. Aqui. Nossa, só tem uma câmera. Enfim, eu errei pra onde eu tenho que olhar. É pra cá. Eu gravar no celular é um saco. Então vamos lá. Os mitos eles estão presentes de maneira geral em todas as culturas, em todas as épocas, desde o começo da humanidade. Isso veio com uma tentativa para explicar o mundo, para dar um sentido tanto para sua vivência individual como para a própria vivência coletiva. E a palavra mito, ela vem de mitos, do grego, que significa literalmente verdade contada ou verdade narrada. O que demonstra pra gente que o mito ele nasce de uma tradição oral. E isso também dá um outro dado muito interessante pra gente, porque demonstra como que era a percepção de mundo dessas pessoas na antiguidade. Ela fala sobre o sentido que se dava um mito na antiguidade e que foi se perdendo ao longo do tempo. Nas sociedades primitivas, as pessoas elas não se relacionavam de forma objetiva com o mundo como a gente se relaciona hoje em dia. Na verdade, as pessoas antigamente, elas se sentiam inseridas dentro do contexto, da realidade que elas experienciavam. A gente, de maneira geral, separa a subjetividade, o mundo interno, da objetividade, que é o mundo externo. Já as pessoas inseridas nas sociedades míticas, elas projetavam a sua subjetividade no mundo que elas conheciam, ou seja, em tudo aquilo que cercavam elas. Elas não tinham essa cisão que a gente tem hoje. Mas para a gente entender como é que eles pensavam, a gente precisa entender como que era a construção dessa linguagem mitológica, como que era a alegoria de linguagem que eles utilizavam, como é que eles relacionavam com isso exatamente, para a gente ver como que era essa construção. Na visão de mundo dessas pessoas, cada fenômeno, cada aspecto da natureza era entendido como uma personalidade divina. A terra, o sol, o mar, a floresta, os rios, tudo era visto como divino. Então, quando eles queriam relatar um fato, eles não contavam isso de maneira objetiva. Eles utilizavam esses elementos personificados da natureza para inserir dentro da sua própria narrativa. Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil. A gente pega uma matéria hoje em dia, em qualquer portal de notícia, a gente vai ver lá destacado na manchete: menino foi nadar no rio e morreu afogado. Isso é uma notícia objetiva, simples, que a gente poderia estar sendo informado, estar vendo em qualquer portal hoje em dia. Essa é a nossa maneira de se relacionar com as notícias hoje em dia, ou se relacionar com o mundo de uma maneira geral. Já as pessoas na antiguidade teriam uma forma diferente de passar essa informação. Elas poderiam fazer uma narrativa mais ou menos assim: tamanha era a beleza jovial que as ninfas, tomadas por paixão, resolveram puxá-lo para as profundezas, de lá nunca mais voltou. É até bonito, né? Uma maneira bonita de morrer. Não, mentira. Era assim que as pessoas retratavam na antiguidade um acontecimento esporádico do dia a dia. As ninfas, no caso, elas estão aí para quê? Para representar as forças da natureza. Eram assim que eles viam naquela época, era assim como eles personificavam esses fenômenos naturais. Por isso que saíam essas narrativas aí até um pouco poéticas. Pouco não, bastante, velho. Essa introdução é justamente para desconstruir essa ideia já fixada que as pessoas podem ter, né? Essa tendência que as pessoas têm de achar que o mito é algo totalmente fictício, é uma mentira, é uma inverdade por si só. É uma história absurda e sem sentido. Mas não é bem isso não. Isso é só um modo bem raso de ver como é que é o mito e o que ele pode oferecer pra gente de verdade. Em essência, o mito ele diz muito sobre a nossa própria história e a nossa vida psíquica, tanto individual quanto coletiva. E os mitos eles são de extrema importância para a psicologia, principalmente para a psicologia analítica, porque é neles que a gente encontra respaldo para entender muitos dos processos que acontecem internamente, psiquicamente com a gente, que ficam representados simbolicamente nas histórias místicas
como potenciais de vivência. Mais um exemplinho, assim, pra ficar, né, ok na cabeça. A gente tem diversos mitos de heróis, assim, muitos. A gente tem Hércules, Perseu, Aquiles, enfim, esses os antigos, e tem muito mais, mas enfim, a gente pode também pegar os novos, como Batman, Homem-Aranha, Super-Homem, enfim. Né? O mito do herói, em essência, representa uma passagem muito comum, uma passagem universal, que é o quê? O ego numa luta contra os obstáculos, contra as novas experiências, contra o próprio inconsciente, onde ele tenta emergir dessas experiências assim que ele tiver o sucesso, de uma forma muito mais amadurecida, claro, e também muito mais forte, podendo fazer frente. Então, o sentido da história ou do mito dos heróis é justamente poder contar essa passagem que o ego sempre enfrenta quando ele está ali frente aos perigos, aos obstáculos e tudo aquilo que representa as ameaças que vão representando do desconhecido, daquilo que a gente ainda não se apropriou. Outra coisa que eu também queria dizer sobre os mitos é que eles conversam com a gente de uma forma irracional e inconsciente. E o que quer dizer isso? Significa que, de algum modo, eles conversam com a nossa própria história pessoal. E isso acontece porque a linguagem dos mitos ela é uma linguagem simbólica. E mesmo que a gente não saiba o significado de todos os símbolos que estão inseridos dentro de uma história, e aí você pode pegar qualquer história que vier na sua cabeça, qualquer história mítica, ou enfim, como eu dei o exemplo do herói, você pode pegar a história de um herói e você vai ver que mesmo que você não entenda todos os símbolos que podem estar ali contidos nela, você vai ver que a história, o enredo em si, ele consegue te captar, ele consegue te fascinar. E ele te fascina por quê? De alguma forma, e aí entra o processo inconsciente, essas histórias elas conversam com a gente de uma maneira muito pessoal, elas conseguem cruzar com as nossas próprias histórias, as nossas próprias vivências internas. Elas têm um link direto com a nossa própria realidade, porque elas são de cunho arquetípico. E não me pesam para explicar o que é arquétipo, porque isso aí vai ser um vídeo inteiro. A gente pode entender esse processo de assimilação inconsciente como uma capacidade inata de intuição compreensiva da realidade. E essa capacidade ela vem se acumulando sucessivamente através tanto das vivências individuais quanto das vivências coletivas numa realidade que a gente chama de realidade arquetípica. Por isso que a gente chama isso de vivências arquetípicas. Então, só para fechar esse vídeo, que vão ser 2 vídeos na verdade, porque senão vai ficar muito comprido, que nem foi o último vídeo, e vocês vão me matar. Na verdade, vocês não vão me matar, vocês não vão assistir esse vídeo, óbvio, porque fica maçante, chato pra cacete. Mas enfim, só pra resumir esse vídeo sobre mito... enfim, só pra resumir esse vídeo sobre mito, agora foi. O mito, ele não é uma lenda, ele não é uma mentira. O mito só nos conta sobre a nossa própria realidade, tanto interna quanto externa, de uma maneira peculiar, do seu próprio modo. Bom, é isso. Essa foi a primeira parte do vídeo sobre mito. Vou fazer mais um vídeo agora, não agora, mas enfim, quando der, falando sobre a importância dos mitos ainda na nossa sociedade. E aí sim eu vou entrar um pouquinho mais focado sobre como a gente utiliza isso em clínica. Eu acho que vai ser mais interessante, não que essa parte não seja interessante, mas como mexe com a parte prática da clínica, eu acho muito mais legal. Enfim, dá like, se inscreve no canal, compartilha. Eu vou deixar o link aqui embaixo do texto que eu me baseei para fazer esse vídeo, tá muito mais completo, então para quem tem vontade ou paciência de ler, vai estar aí embaixo. E também tem todos os meus contatos dentro da minha página no Facebook, para você, caso queira entrar em contato comigo.